Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Bianca, de História. E a nossa próxima apostila, apostila 7, estará trabalhando o conteúdo de Idade Média para o sexto ano, ok? A Idade Média, ela é um período que ocorre depois da Idade Antiga. Então, nós vamos ter a Idade Antiga com a história dos egípcios, que nós já trabalhamos, Grécia Antiga, Roma Antiga, que nós trabalhamos na última apostila, apostila 6, e agora, com o fim da Idade Antiga, com a queda de Roma, nós vamos ter o início da Idade Média. Tá? A Idade Média, ela é muito conhecida por causa do domínio da Igreja Católica Romana, tá? Então a Igreja Católica Romana, ela tem muita força nesse período. Depois, nós vamos conhecer também a Idade Média por causa da sua divisão social, tá? Na Idade Média não existia muita opção de mobilidade social, ou seja, quando você nascia numa classe social, muito dificilmente você conseguia sair dessa classe social. Ela era dividida em servos, nobres e clero. O clero eram as pessoas que vinham da nobreza e que faziam parte da Igreja Católica, eram membros da Igreja Católica, tá? Os sacerdotes que faziam parte ali da Igreja Católica. Os servos tinham que trabalhar para a nobreza e para o clero, ok? E tinham muito poucos recursos para poder sobreviver. A divisão econômica dentro da Europa nesse período medieval vai ser conhecida como feudalismo, ou seja, cada pedaço de terra era chamado de feudo e cada feudo tinha um dono que era chamado de senhor feudal. Esse dono, ele normalmente participava da nobreza, tá? E ele tinha vários servos dentro do seu feudo. Os servos, eles dependiam do senhor feudal e dependiam do feudo também, ok? Por isso que era muito difícil uma mudança econômica e social. A Igreja Católica, ela dominava a mentalidade das pessoas e tudo o que acontecia na Terra não havia muita explicação científica. Tudo era explicado através da religião. Então, tudo, uma chuva que caía poderia ser os santos chorando, né? Um raio que vinha poderia ser, não era apenas uma descarga elétrica produzida no céu, mas poderia ser Deus que estava com raiva da humanidade por causa dos seus pecados. Então, a população, que a maioria era analfabeta e não tinha conhecimento científico nenhum, acabava sendo enredada por causa dessa religião, dessas crenças religiosas que eram disseminadas pela Igreja Católica, e por isso esse período também ficou conhecido, foi apelidado de Idade das Trevas. E embora muito conhecimento científico dentro da própria Igreja Católica e posteriormente dentro das universidades que foram criadas naquele período, foi sendo sim estudado, foi sendo descoberto, só que grande parte da população não tinha acesso a esse conhecimento, ok? A Idade Média também foi marcada por muitas guerras. Os países que nós conhecemos hoje não existiam naquela época. Cada pessoa e cada feudo se identificava de acordo com sua religião, com sua região e não com o seu país. O poder do rei era descentralizado, então o rei, ele governava, mas ele tinha que dividir o seu poder com a Igreja Católica, tinha que dividir o seu poder com os senhores feudais também, tá? Dentro de cada feudo, quem comandava era o senhor feudal. Tá? A arte também era dominada pela religião católica, também era influenciada pela religião católica, e um dos acontecimentos principais dentro do período feudal foi a Guerra dos 100 Anos, né, que houveram muitas mortes nessa guerra, e também a peste negra, tá? Como a gente sabe, não havia muito conhecimento científico, muito conhecimento com relação à higiene também. Então a peste negra foi uma doença que foi propagada pela falta de higiene das pessoas, propagada por ratos, por baratas, né? E a partir daí, 1/3 da população europeia foi dizimada com essa doença. Foi como se fosse uma pandemia, né? Como nós estamos vivendo hoje
nesse momento. Muitas pessoas morreram por causa da peste negra, tá? A Guerra dos 100 Anos também matou muita gente. Houveram muitos conflitos por terras também ao longo de todo o território europeu. E um outro conflito, um outro momento histórico muito importante na Europa e na Idade Média vai ser a Cruzada, tá? A Cruzada ela vai servir para expulsar povos árabes do território europeu e vai servir também para tentar reconquistar Jerusalém, que era considerada pelos católicos uma terra santa. Eles não vão ter sucesso nessa cruzada em termos de reconquista de Jerusalém, mas eles vão conseguir retomar o comércio que havia sido extinto praticamente dentro do território europeu com o fim do Império Romano. Okay? Então, quando eles voltam da cruzada, eles trazem consigo o comércio. O comércio vai ocasionar a revitalização das cidades. A revitalização das cidades vai ocasionar a formação das companhias de ofício, né, dos grupos de ofício. Pessoas começam a se especializar cada vez mais em seus ofícios e produzir cada vez mais produtos para vender, né? E também as universidades começam a crescer e começam a ser também grandes produtoras de conhecimento, assim como dentro da Igreja Católica. Tá? A partir dessa volta do comércio, da revitalização das cidades, nós vamos ter uma série de transformações econômicas e sociais e principalmente culturais dentro do território europeu que vai acabar culminando com o fim da Idade Média. Okay? Só que essas transformações a gente vai falar mais para frente no outro momento, quando nós estivermos já no 7º ano, tá? Por favor, assistam esse vídeo, depois assistam também os vídeos recomendados que estarão lá no blog da escola e no Google Forms e também lá no Facebook da escola, tá? E leiam também o texto que está na apostila e os textos que estão recomendados lá no Google Forms, no blog da escola e no Facebook. Até mais e obrigada!